Olá, bom dia. São 8 horas e 58 minutos e este é o Justiça Agora. Daqui a pouco tem sessão extraordinária no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafri, que tem os detalhes da pauta de julgamentos. Bom dia, Gabriel. Oi, Galton, bom dia para você, bom dia a todos. Essa sessão é extraordinária, Galton, porque amanhã é feriado, então não vai acontecer sessão plenária. Portanto, nesta quarta-feira nós temos sessões durante a manhã e também à tarde. Um dos processos é um recurso extraordinário que trata do Código de Trânsito brasileiro. O caso chegou aqui ao Supremo depois que a Justiça no Rio Grande do Sul considerou inconstitucional o artigo 305 do CTB. Ele tipifica como crime a saída de um motorista, por exemplo, de um local do acidente para não responder a um processo penal ou então civil. O Ministério Público do Rio Grande do Sul se manifestou de forma contrária e por isso veio até aqui ao Supremo Tribunal Federal. Este recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida, é o primeiro item da pauta de julgamentos aqui no STF. Confira agora na reportagem outros processos que estão incluídos na pauta de julgamentos. Matéria penal é o tema com maior número de processos na pauta da manhã desta quarta-feira no plenário, começando com recurso extraordinário em que se debate o direito de não incriminação de motorista que se afasta de local após acidente. 2 habeas corpus estão na pauta, onde se pede a garantia de acesso ao parlamento nas discussões de 2 projetos de lei. O primeiro sobre regulamentação da terceirização e o segundo tratando da redução da maioridade penal. Agravo regimental em ação penal discute o prazo de 10 dias do Código de Processo Penal para apresentação de resposta escrita em processo de ação julgada no STF. Fechando o tema matéria penal, embargos de declaração em inquérito contra o recebimento de denúncia acolhida em inquérito julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Matéria processual tem um único processo no dia. Agravo contra a decisão de não admitir embargos apresentados no curso de ação penal julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E fechando a pauta da manhã, o tema Direito do Trabalho, com recurso extraordinário sobre pagamento de adicional de risco portuário a trabalhadores avulsos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, cassou uma decisão da Justiça de Santana, em São Paulo, que determinou a retirada de uma notícia do site Consultor Jurídico sobre a encenação de uma peça de teatro baseada no caso Isabela Nardoni. Para o decano, que já havia concedido uma liminar suspendendo a decisão, o ato da Justiça Paulista desrespeitou uma decisão do próprio Supremo, que assegurou a liberdade de informação jornalística. De acordo com o ministro Celso de Mello, a liberdade de imprensa, garantida na Constituição, assegura aos profissionais da comunicação social receber, buscar e transmitir qualquer informação em quaisquer meios. E esta edição do Justiça Agora fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça.